Congresso Rondoniense de Cardiologia, em 2019. Estaria conosco aqui no primeiro simpósio de medicina de emergência em 2020, mas chegou o Covid e nossos planos foram redesenhados. E hoje, então, nós temos o professor Dr. Alexandre Matos Soeiro. Ele é supervisor da emergência do Instituto do Coração de São Paulo, é doutor e professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, é autor de mais de 90 publicações em periódicos nacionais e internacionais e publicou mais de 400 trabalhos em eventos científicos. Está conosco hoje aqui para discutir um tema fundamental no departamento de emergência, na sala de emergência, que são as atualidades e as novidades na abordagem de síndromes coronarianas agudas. Alexandre, seja novamente muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo conosco. Fique à vontade, a casa é sua. Primeiro, boa noite a todos. Acho que, antes de mais nada, agradecer o convite para poder estar aqui hoje. Realmente, a gente teve aí, quando foi no final de 2019, né? Quando a gente teve o congresso, depois era para ter ido aí, teve o Covid, mas não faltaram, obviamente, oportunidades aí mais para frente, mas é sempre uma honra poder estar aí e poder compartilhar um pouquinho com vocês, e a gente poder tirar dúvidas e conversar um pouco. Eu vou colocar a apresentação e eu vou tentar, em pouco tempo, na verdade, resumir aquilo que principalmente foi mudança do ponto de vista de terapia clínica na coronária aguda. Acho que nos últimos anos a gente teve muita discussão com principalmente terapia medicamentosa, né? E aquilo que hoje a gente tem de evidência, aquilo que a gente tem de recomendação e o que é ideal, talvez seja ideal para usar frente ao serviço que a gente trabalha, aquilo que a gente tem à disposição. Vou projetar a tela aqui. Eu preciso só que me autorizem para poder projetar ou fazer a projeção. Não sei quem é que está controlando aí, que está dando como se eu tivesse desativado para fazer. Aí, ótimo. Vocês estão vendo a apresentação agora? Pessoal, estão conseguindo ver a apresentação? Perfeito, Alexandre. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco, conforme eu já introduzi, sobre síndrome coronária aguda, né? Principalmente voltado para o ambiente de emergência, mas aquilo que é novidade, aquilo que o pessoal tem comentado, que tem saído em congresso, e qual que é o caminho, mais ou menos, do que a terapia da coronariopatia aguda tem tomado, né? As coisas importantes para a gente lembrar, pessoal, é que a coronariopatia aguda ainda é, independente do Covid ou não, a doença que mais mata no mundo, né? Então, ela tem uma importância, uma relevância enorme. O Brasil tem uma notificação muito ruim, né? O doente morreu em casa, fala que é infarto, mas a gente tem no Brasil uma notificação que 50% dos pacientes com infarto morrem antes de chegar ao hospital, essa é a nossa realidade. Mas a gente tem tido, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma redução expressiva de mortalidade para aqueles doentes que chegam ao hospital. Então, a gente mudou muito. A gente mudou muito. Está aparecendo aí, não? Mas está em modo apresentação. Como é que eu coloco aí? Não. Deixa eu ver. Espera aí, tentar ampliar aqui. Talvez finalize a apresentação, compartilha a tua tela já na apresentação, finaliza o compartilhamento de tela. Espera aí, vou fechar e vou abrir de novo aqui o compartilhamento. Deixa eu abrir de novo aqui só para ver. Você compartilha só a tua apresentação. Não estava com uma... Não, estava com uma apresentação, né? Isso. Mas estava como modo que aparece no teu computador.
Não estava a tela cheia. Agora arrumei. Peraí, agora arrumei. É a maneira de projetar. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu jogar de novo. E pior que eu nem gosto daquele modo. Espera que agora eu vou arrumar. Já. Pelo menos aqui eu vi o modelo. Peraí. Aqui na minha tela. Espera. Eu acho que é o ícone do meio. É o que eu estou tentando achar aqui para poder diminuir, que eu acabei de mexer nisso e deu certo. Peraí, aqui não. É aqui mesmo, mas... Pera, deixa eu fechar isso aqui. É aqui, ó. Boa, agora foi, né? Perfeito. Aê, pronto. Então vamos lá. A gente tem realmente essa redução de mortalidade expressiva, quer dizer, morrer 6%, tem serviço no mundo 2% de mortalidade depois do doente entra, e muito se deve, obviamente, à terapia clínica. O que muda em relação à terapia clínica? O que para a gente é importante? Hoje, a gente consegue praticamente bloquear todo o processo de ativação plaquetária, todo o processo de agregação plaquetária e a cascata de coagulação. Então, a gente tem medicamentos que conseguem agir desde a tromboxano, a ADP. A gente testou alguns medicamentos em via de trombina que não funcionaram tão bem. E a gente tem toda a cascata de coagulação também em processo de bloqueio e com isso a gente consegue melhorar muito a nossa terapia clínica. Qual que é o grande problema disso? Se a gente olhar final dos anos 90 até final de 2010, mais ou menos, a gente teve uma série de estudos publicados que desenvolviam várias e várias drogas de terapia clínica para coronariopatia aguda e isso levou a essa redução expressiva de mortalidade e reinfarto. O único problema que a gente teve relacionado a isso é que você aumentou em conjunto o risco hemorrágico dos doentes, porque uma coisa óbvia, você antiagrega melhor, você anticoagula melhor e você faz o doente sangrar. A partir de então, é que a gente passa a pesar um pouco mais a balança e ter um pouco melhor essa determinação, talvez quem é o doente para usar o remédio, qual a dose do medicamento, qual o momento de usar e quando que a gente realmente deve aplicar a terapia. Uma primeira pergunta para quem está na porta do pronto-socorro é que medicamento antiplaquetário a gente deve usar e em que momento a gente deve usar? Eu acho que falar do AS aqui, obviamente, perde o sentido, a AS é para todo mundo, mas se eu uso clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, que fica uma dúvida em relação à terapia que seria ideal. O clopidogrel é um medicamento que já tem a comprovação há mais de 21 anos, na verdade, quando foi publicado o Cure, em 2001, e quando ele foi testado versus placebo em pacientes que eram submetidos à angioplastia no contexto da síndrome sem supra. E o que a gente mostrou naquele momento é que ele trazia redução de eventos, então ele reduzia 20% o risco relativo de novos eventos, como evento combinado, então morte, infarto, AVC, de uma maneira que aumentava um pouquinho o sangramento, o que era óbvio, que era versus placebo, mas o benefício líquido era muito claro. A partir de então, a gente passou a usar clopidogrel para todo mundo, passou a ser a terapia padrão, né? E o mundo passou a adotar o clopidogrel principalmente para quem colocava stent ou fazia intervenção percutânea. Qual que é o grande problema do clopidogrel, gente? O clopidogrel tem muita limitação. Né? Tem limitação de absorção intestinal, tem limitação de metabolismo hepático, até 20, 30% dos pacientes têm resistência genética, e a gente começava a ter problemas de talvez uma não cobertura adequada do medicamento, e precisava de novos medicamentos que tivessem talvez uma ação mais plena, principalmente numa época que se estava desenvolvendo cada vez mais os polímeros, né? A gente fazia um desenvolvimento expressivo de stents farmacológicos com um risco de trombose muito mais alto do que a gente tinha anteriormente. Foi aí que em 2007 sai a publicação do prasugrel. O prasugrel é um medicamento que ele não é uma pré-droga igual ao clopidogrel, é uma droga já um metabólito ativo. Ele faz um pico de ação em 20 e 30 minutos. E quando ele foi testado no estudo Triton versus o clopidogrel, num contexto de síndrome com e sem supra, e de uma maneira que a gente olhava também evento combinado como desfecho, né? Então morte, infarto, AVC, mas só era dado no momento da hemodinâmica. Então, quando eu fazia o cateterismo, eu via que tinha lesão, eu ia fazer a intervenção e eu dava o medicamento. No final, o estudo acabou mostrando que tinha um benefício claro, então você tinha realmente redução de eventos com o uso do prasugrel versus o clopidogrel,
e aumentava um pouco a taxa de sangramento. Então, a gente tinha uma NNH aí de 167, mostrando que para cada 167 doenças que eu tratava, aumentava um sangramento. No benefício líquido, valeria a pena, sim, a gente usar prasugrel versus o clopidogrel. Olhando um pouco melhor o estudo, a gente via que tinha 3 subgrupos em que o sangramento era um pouco mais expressivo. O doente que já tinha AVC ou AIT prévio, o doente de extremidade, mais de 75 anos, ou o doente de baixo peso. De uma maneira que, até hoje, o baixo peso e a idade são contraindicações relativas, mas o AVC e o AIT prévio são realmente as contraindicações absolutas da utilização do medicamento que a gente acaba não empregando. O prasugrel ele tinha sido testado somente dentro do contexto da hemodinâmica, mas foi tentado o teste na emergência, e isso vale bastante para quem trabalha em pronto-socorro, quer dizer, será que eu posso dar ele na porta da emergência? A utilização no pronto-socorro foi testada no estudo ACOAST. Quando foi testado na época, não se fazia já o ataque de 60 mg, se fazia um pré-tratamento com 30 mg e mais 30 na hemodinâmica versus o que tinha sido feito no Triton, ou seja, não fazer nada versus 60 na hemodinâmica. O que o estudo mostrou é que tratar ou não pré-tratar era absolutamente a mesma coisa em termos de desfecho, e o pré-tratamento ainda sangrava um pouco mais. Então, não valeria a pena fazer pré-tratamento com prasugrel, utilizando ele no pronto-socorro. Na sequência, 2009, 2 anos depois, a gente tem a publicação e a gente tem um dado que é liberado para a gente do ticagrelor. Ticagrelor é muito parecido com o prasugrel, ele não é também uma pré-droga, já é um metabólito ativo. Ele também faz um pico de ação super rápido, em 20 e 30 minutos. E quando ele foi testado versus o clopidogrel, no contexto de supra e sem supra, também para avaliar evento combinado, só que ele não tinha o desenho da hemodinâmica. Então, o ticagrelor poderia ser aplicado dentro da emergência, num contexto que é muito mais normal para a nossa rotina do dia a dia. Quando o estudo foi publicado, o ticagrelor reduzia evento combinado de maneira significativa, então ele tinha também benefício versus o clopidogrel, e de uma maneira não esperada, o ticagrelor acabou mostrando redução de mortalidade cardiovascular isolado, coisa que o prasugrel não tinha mostrado na apresentação do Triton anterior. Então, ele mostrava, a princípio, ser bom, fechar o evento combinado, que era o desfecho primário do estudo, mas acabava mostrando um desfecho maior na redução de mortalidade cardiovascular também. E tinha um dado mais que era interessante. Ele, além de reduzir evento, além de reduzir a mortalidade, ele acabava não mudando a taxa de sangramento. Então, acho que esse dado acabou pesando muito. E a gente passou por pelo menos acho que perto de uma década, o ticagrelor dominando boa parte do mercado no mundo, né, acima do prasugrel, porque realmente ele tinha esse benefício adicional e tinha essa vantagem de talvez não aumentar o sangramento e não ter nenhuma contraindicação específica. Isso foi acontecendo até que, recentemente, a gente teve a publicação de um estudo chamado ISA-REACT. Primeiro, até para a gente introduzir, foi tentado fazer um estudo de avaliação direta em ticagrelor e prasugrel, anteriormente a esse, mas foi um estudo que acabou por futilidade, não completou o tamanho, o N específico que ele precisaria. O ISA-REACT ele foi um pouco diferente. Então, ele foi um estudo alemão, ele foi feito somente na Alemanha, ele não era um estudo pago por indústria, ele foi financiado pelo governo alemão, e ele foi o primeiro estudo realmente publicado que fez a comparação direta de ticagrelor versus o prasugrel. Não usou um N muito grande, foram 4.000 pacientes, síndrome com supra e síndrome sem supra, e ele fez um desenho que ele testou exatamente o desenho do Triton. Então, prasugrel você vai usar na hemodinâmica, versus o Plato, em que você vai usar o ticagrelor no pronto-socorro. Com um porém que era um estudo aberto, ou seja, você randomizava e você tinha, obviamente, sabia que grupo o doente estava e que medicamento o doente estaria usando naquele momento. E com desfecho de morte, infarto, AVC, como todo estudo que a gente costuma olhar. O que o estudo mostrou? Um resultado que para muita gente foi absolutamente inesperado, porque a gente tinha o Plato mostrando ticagrelor não só reduzindo evento, mas mortalidade não sangrando,
E a gente tinha o Triton mostrando o prasugrel, reduzindo eventos, não mudava a mortalidade e sangrava. E quando o estudo saiu, o prasugrel se mostrou superior ao ticagrelor em redução de eventos combinados de maneira significativa. A gente vê que a principal diferença foi principalmente na taxa de infarto. Então, a gente teve uma redução de infarto de maneira significativa usando o prasugrel. E a gente vê que quando a gente avalia sangramento, também de maneira inesperada, o prasugrel acabou sangrando a mesma coisa que o ticagrelor sangrou, ou seja, ele não tinha diferença e era tão seguro quanto o ticagrelor também era. Teve muita crítica em cima disso, então o estudo foi um dos estudos foi o estudo mais comentado do Congresso, sem dúvida nenhuma, mas um dos estudos mais falados em cima de toda a questão. E você tem tanto comentário para um lado quanto comentário para o outro. Então, o primeiro é a questão de você não ter um N tão grande, é a questão do estudo ser aberto, né? Isso são dados que realmente falam muito contra a validade do estudo, a gente não tem dúvida. Mas, por outro lado, tem a questão de ser um estudo que não foi financiado por indústria, ou seja, foi pelo governo. Tem a questão de ser um resultado que talvez não fosse tão inesperado, porque o prasugrel como molécula, ele é mais potente que o ticagrelor, sim, a gente tinha alguns estudos antes mostrando isso. A questão do sangramento, alguns dados não ficaram muito claros no resultado, mas, de uma maneira geral, a gente tem as contraindicações do prasugrel excluídas do estudo, o que já facilita para o prasugrel acabar sangrando um pouco menos também. E por mais que o estudo seja aberto, lembre que são desfechos duros, então você tem morte, infarto, AVC, e que você tem um comitê de adjudicação no estudo que, obviamente, vai fazer com que, mesmo que a inclusão seja aberta, você não tenha falha na determinação e, obviamente, na delegação do evento. Então, difícil, mas é o dado que a gente tem até o momento. Às vezes vocês têm perguntas se a gente vai ter outro estudo desse, eu duvido, provavelmente não vá. A Sankyo, que é quem tem o prasugrel, não quer fazer de jeito nenhum, que já tem um resultado favorável. E o próprio pessoal da Servier também não quer fazer o ticagrelor, porque sabe que pode fazer um estudo muito maior e acabar tomando um tiro no pé. Então, é difícil a gente ter um dado adicional, vai ficar muito nessa crítica, defesa e a favor, e é o dado que a gente tem. Quando a gente vê essas questões dos antiplaquetários, a gente começa a ver mudanças em recomendações. E em 2020, a Sociedade Europeia de Cardiologia soltou uma mudança em recomendação que pesou bastante, vou dizer que em vários protocolos, não só no mundo, mas dentro do Brasil também, nessa avaliação de pacientes com dor torácica e síndrome coronariana aguda. Acho que a principal recomendação que mudou foi a questão de que a gente deve usar, obviamente, prasugrel ou ticagrelor como primeira opção, mas a Sociedade Europeia de Cardiologia coloca o prasugrel acima do ticagrelor. Então, eles consideram o prasugrel como a primeira opção, baseado muito no ISA-REACT, né? Eu só chamo a atenção que a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca o prasugrel ou ticagrelor como opções iguais, né? E o clopidogrel, sim, como segunda opção, em caso que você tenha que anticoagular o doente ou que você não possa usar ou não tenha à disposição os outros medicamentos, né? E um outro dado importante, que aí vale muito a pena a gente comentar, é que pré-tratar o doente com o duplo antiagregação, com o inibidor do protease-Y12, não deve ser feito se eu tenho à disposição hemodinâmica ou se eu consigo transferir o doente para fazer um CAT dentro de 24 horas. Então, da onde vem essa recomendação? Do ACOAST, que eu mostrei, quer dizer, pré-tratar o doente não trouxe benefício. Do Atlantic, que foi um estudo baseado com ticagrelor, que também pré-tratar na ambulância ainda não trouxe nenhum benefício claro. E de observação de bancos de dados que também mostram que a gente não tem grande benefício em fazer pré-tratamento nos pacientes, talvez só aumentando a taxa de sangramento. Então, quando a gente olha em tratamento antitrombótico, o resumo da diretriz europeia, as mudanças são essas, que o prasugrel ele fica acima do ticagrelor, lembrando que, de novo, na brasileira eles estão ainda como similares, que não é recomendado fazer pré-tratamento com P2Y12 de rotina se eu tiver hemodinâmica à disposição, e isso, para quem está na porta do pronto-socorro, é um dado muito importante. Quer dizer, hoje, a sociedade brasileira, a sociedade europeia, todas as diretrizes adotaram exatamente essa mesma recomendação. Então,
Aquilo que lá atrás já existiu, que a gente passou a usar de rotina AS clopidogrel para todo mundo no pronto-socorro, hoje a gente volta atrás e a gente passa a falar, calma, faça o AS, faça heparina, mas espere o momento do CAT para fazer a dupla antiagregação. E um outro dado interessante, né, que depende do teu serviço. Então, se eu tiver realmente prasugrel ticagrelor à disposição, é uma droga que em 20 minutos faz efeito. Se eu levar o doente para hemodinâmica e precisar pôr um stent, eu estou protegido. Se eu não tenho, é um outro racional. Se eu tenho hemodinâmica disponível, vale a pena a gente pensar na hemodinâmica. Mas e se eu não tenho, consigo um CAT em 4 dias? Também é um outro racional, e aí vale a pena você pensar em talvez pré-tratar o doente, seja com clopidogrel ou ticagrelor, e a gente levar isso à frente. Então, essa aqui foram as mudanças principais, e eu só chamo a atenção, a última mudança da recomendação de diretriz europeia, é porque a gente está muito acostumado em classificar um doente sem supra, um doente de muito alto risco, angina refratária, angina recorrente, instabilidade hemodinâmica, supra intermitente, num doente que é de alto risco, né? Então troco positiva, doente com alteração dinâmica de eletro, ou um Grace alto, né? Maior que 140, e no doente que a gente chamava de médio e de baixo, né? Hoje, a diretriz europeia ela aboliu o médio risco, então ela chama o muito alto risco, CAT em 2 horas, o alto risco, estratégia precoce em 24 horas, no máximo, e ela chama o baixo risco. E ela deixa em aberto o baixo risco para a gente fazer o que a gente achar melhor, ou optar por uma estratégia invasiva, direto, a critério clínico, ou, de repente, uma imagem, e ela joga como imagem angiotomo como exame de escolha para situações como essa. Então, houve realmente uma mudança nessa determinação e na questão da estratificação. Ótimo. Outra coisa importante para quem trabalha em pronto-socorro, e muitas vezes tromboliza o doente. Teve alguma mudança em relação à trombólise? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso baseado no antiagregante, né? Quando a gente tromboliza o paciente com alteplase, com tenecteplase, na verdade, o único antiagregante testado no momento da trombólise é o clopidogrel. A gente não tem outros antiagregantes testados no momento que você está trombolizando o doente. Mas a gente teve um estudo publicado em 2018, que foi o TREAT, que ele testou a segurança, deu nas primeiras 24 horas trocar o clopidogrel por ticagrelor na vigência de trombolítico. Então, eu trombolizei o doente com clopidogrel e aí eu troco pelo ticagrelor. A média de tempo de troca foi em torno de 11 horas, então, da trombólise. Então, é esperar praticamente metade de um dia, você trocar, atacar o medicamento e trocar. E quando a gente comparou a estratégia de troca pelo ticagrelor, para você ter o benefício do medicamento mais potente versus manter o clopidogrel, em termos de segurança, foi a mesma coisa, a gente não teve aumento de taxa de sangramento, mostrando que se eu quiser, nessas primeiras 24 horas, mais ou menos 11 horas depois, fazer troca de medicamento, isso é uma estratégia relativamente possível. E aí eu volto para um ponto importante que eu comentei lá no começo. A gente acabou de mostrar na questão de terapia, agressão em tratamento, usar prasugrel, usar ticagrelor, e ter toda essa questão de tratar o doente no máximo de terapia possível para reduzir eventos, isquemia e mortalidade. Mas a gente começa a ter publicações, e uma atrás da outra, a maioria voltada para a coronária crônica, de estratégias de descalonamento. Ou seja, eu começo com medicamento potente, mas será que eu precocemente diminuo a terapia? Será que eu posso tirar algum remédio? Será que eu posso, de repente, tirar aquilo que é mais potente e trocar por algo menos potente com segurança? E aí eu chamo a atenção para dois artigos importantes, né, que dentro do contexto da coronária aguda, chamam a atenção. Primeiro é um estudo chamado Twilight, que é um estudo do ticagrelor, em que, basicamente, o que os autores fizeram foi pegar pacientes realmente de alto risco. Então, você pega paciente idoso, paciente com coronariopatia aguda com troponina positiva, paciente diabético, paciente multiarterial, que tiveram lesão trombótica, e você, incluindo esse paciente, você faz os 3 primeiros meses pós-angioplastia com AS e ticagrelor. Após os 3 meses, os doentes eram randomizados. Um grupo ficava com AS de ticagrelor, que era a terapia padrão, até 1 ano, e um grupo trocava o AS por placebo, ou seja, 3 meses eu faço tudo. A partir de 3 meses, a gente testou a possibilidade de tirar o AS, usar placebo e deixar só o ticagrelor. Qual que é o racional disso? Maior chance de trombose existente,
primeiros 3 meses. Maior chance de recorrência de evento agudo, primeiro mês até os 3 meses. Passado esse período, talvez fosse possível tirar o AS e ver o que acontecia com o paciente com segurança. O estudo era um estudo de segurança, então era basicamente para testar sangramento, e como desfecho primário, ele acabou mostrando redução significativa de sangramento com a retirada do AS da prescrição dos doentes a partir dos 3 meses de terapia. E, de uma forma também esperada, não mostrou aumento de eventos. Então, não foi o fato de eu tirar o AS que aumentou a chance de eu infartar, do stent trombosar e assim por diante. Então, passou a ser uma estratégia relativamente boa para a gente usar conticagrelor, mesmo para pacientes de alto risco ou mesmo no contexto, talvez, da coronariopatia aguda. Um outro estudo importante publicado foi um estudo que usou muito a questão de genotípica, usar a genética para você poder descalonar a terapia. O que esse estudo fez? Esse estudo pegou pacientes que tinham tido um evento agudo e que saíram usando prasugrel ou ticagrelor com AS, e ele fez uma avaliação genética dos pacientes. Aqueles doentes que respondiam ao clopidogrel era trocado por clopidogrel, e aqueles doentes que não respondiam ao clopidogrel era mantido prasugrel ou ticagrelor como primeira opção. O que o estudo mostrou? Que trocar pela terapia guiada pelo genótipo, fazendo estratégia guiada, tornava, no final de um ano, olhando morte, infarto, AVC e sangramento, a terapia guiada mais segura do que eu fazer a terapia padrão. E muito por uma lógica óbvia, quer dizer, se eu tenho a certeza que o clopidogrel está fazendo ação, porque meu doente não é resistente do ponto de vista genético, se eu passei o início da terapia já tratando e eu diminuo o risco de ter novos eventos de trombose stent, e eu volto e retorno para uma droga menos potente a partir de então, eu consigo reduzir a chance de sangramento desse grupo, então eu torno a estratégia, obviamente, mais segura. Se a gente olhar no contexto de coronária aguda, principalmente baseado nesses 2 estudos, a diretriz mudou também. E a diretriz europeia passou pela primeira vez a colocar que se eu quiser fazer descolonamento de P2 e Y12, eu posso, baseado em avaliação clínica, baseado em teste genético e teste de agregação plaquetária. Então, muita gente olha isso e fala assim, mas teste genético isso é uma viagem. Não é, a gente tem isso à disposição, né? Então, a gente tem aqui, fala aqui por São Paulo, mas a gente consegue fazer em alguns laboratórios, como por exemplo Fleury, teste de agregação plaquetária ou teste genético dentro dos hospitais, e a gente consegue ter o resultado e muitas vezes guiar a terapia dos doentes baseado nessa avaliação e com a certeza de que a terapia individualizada vai muito bem para esses pacientes e pode trazer benefício em termos de sangramento. Uma outra dúvida que fica sempre importante é quando o paciente tem FA. E não é só a fibrilação atrial, mas é o doente que é anticoagulado crônico porque tem trombose de repetição, uma TVP recente, é um doente que tem uma prótese mecânica. E o que a gente deve fazer com esse paciente? Por quê? Quando a gente olhava os estudos iniciais, então eu mostrei aí o CURE, o COMET, o Triton, o Plato, todos os estudos de coronária aguda, eles excluíam o paciente anticoagulado, por uma questão óbvia. Você não vai testar um medicamento teu num doente que já tem um risco maior de sangramento. Então, esse grupo não era testado, mas esse grupo representa hoje 15% a 20% dos doentes na emergência e ele tende a aumentar, porque a gente está aumentando a longevidade dos pacientes. Cada vez a gente tem mais velhinho e mais gente com morbidade para tratar. De uma maneira que ele precisava ser testado, para a gente entender qual a terapia melhor que a gente poderia usar. E aí vem toda a dúvida, quer dizer, se eu tirar o AS, poxa, mas o AS muda a mortalidade em coronária aguda, eu não quero tirar o AS. Se eu tirar o clopidogrel ou o prasugrel de ticagrelor, poxa, mas aí eu coloquei um stent e o doente vai trombosar o stent. E se eu tirar o anticoagulante, eu tiro justamente a proteção que eu tenho para evento embólico que a FA tem, por exemplo, uma vez que a antiagregação não muda o risco de evento embólico dos doentes. A gente teve o primeiro estudo randomizado, publicado em 2013, que foi o WEST-Trial. O WEST-Trial, ele testou a estratégia de você fazer tripla terapia, AS, clopidogrel e varfarina, versus dupla terapia, com clopidogrel e varfarina, tirando a AS da jogada. Em pacientes que tinham FA, que colocaram stent, vejam que 25% era agudo, 75% era crônico,
com a ideia de avaliar sangramento, qualquer tipo de sangramento. Quando o estudo foi publicado, o estudo mostrou que você tinha mais de 2 vezes o risco de sangrar usando tripla terapia. E apesar de você não ter poder no estudo para isso, o estudo acabou mostrando diferença em mortalidade, ou seja, o doente que usava dupla terapia morria menos, porque obviamente sangrava menos. Lembrando que parte dos sangramentos eram AVCH, e lembrando que o doente que sangra na coronária aguda, de rotina, o que os médicos costumam fazer é suspender toda a terapia, o doente acaba trombosando o stent, tendo um novo evento isquêmico e evoluindo mal por causa dessa condição. Na sequência, a gente começou a ter publicações também voltadas para os novos anticoagulantes. Então, não só a varfarina, mas testar os anticoagulantes diretos. A primeira publicação foi a Pioneer AF, foi a publicação testando o rivaroxabana. E ele dividiu os pacientes em 3 grupos. O primeiro grupo usava clopidogrel 75, rivaroxabana 15. O segundo grupo é o esquema aplicado no Atlas, né, que você tinha rivaroxabana 2,5 2 vezes, o AS e o clopidogrel. E o terceiro grupo era a terapia padrão. Então, é a tripla terapia com varfarina. 2 coisas importantes. Primeiro, muita gente comenta, poxa, mas rivaroxabana 15, a dose que a gente costuma usar é 20. Mas eles testaram no estudo fase 2 e viram que a dose de 15 era uma dose que bloqueava o sistema e sangrava menos. Por isso que foi usada aqui. E, por outro lado, muita gente comenta também, pô, mas eles testaram dupla de rivaroxabana versus tripla da varfarina. Mas a tripla, nessa época, era a estratégia padrão adotada, inclusive em diretriz. Né? E nessa época, além dela ser a estratégia aprovada e adotada em diretriz, lembra que o grupo da rivaroxabana COS poderia ter dado um tiro no pé e, de repente, você ter muito mais evento por ter retirado a AS. O que o estudo mostrou? Como segurança, sem dúvida nenhuma, você tirar o AS e usar a rivaroxabana com clopidogrel sangrava muito menos do que a tripla terapia com varfarina, então era uma estratégia mais segura. O estudo não tinha poder para mostrar evento isquêmico, embólico, mas não mostrava diferença entre grupo nenhum, mostrando que a retirada do AS não era o que parecia prejudicar os doentes. Seguindo uma linha muito semelhante, a gente teve o Redual. O Redual testou a dabigatran, né, nesse contexto. E o que o Redual mostrou? Também testando dupla terapia com dabigatran, 150 ou 110, mais clopidogrel, versus tripla terapia com varfarina, acabou mostrando que você tinha não inferioridade em ambas as doses e que a dose de 110, a dose menor, ela tinha superioridade em relação à tripla terapia com varfarina, ou seja, é melhor você usar dessa forma e tirar o AS do que usar a tripla terapia com varfarina. E também de maneira a não ter poder para isso, mas o estudo acabou mostrando que a diferença em evento isquêmico embólico não acontecia pela retirada do AS por ter feito dupla terapia. Na sequência, a gente teve um outro estudo, que foi o Augustus, e o Augustus ele foi o estudo mais bem desenhado, porque até agora a gente continuava com a dúvida se fazer dupla versus dupla, tripla versus tripla teria diferença ou não, ou seja, se o anticoagulante direto era realmente melhor do que a tripla terapia, do que a varfarina e do que fazer uma tripla terapia. O Augustus, ele testou a apixabana na sua dose usual versus varfarina e ele abriu em ambos os grupos a possibilidade de aspirina ou placebo, para tentar realmente dar a resposta definitiva. Também avaliou sangramento, que era o mais importante em 6 meses, como evento principal. O que ele mostrou de uma maneira geral? Seja qual for a estratégia, a apixabana é mais segura e sangra menos que a varfarina. Esse é o primeiro dado importante. Mas o gráfico mais importante disso é esse, em que ele separa os 4 grupos de acordo com o risco de sangramento. E o que ele mostra? Você usar a apixabana com clopidogrel é o que menos sangra. A varfarina com clopidogrel é o segundo que menos sangra. A tripla terapia com a apixabana é o terceiro, e o pior resultado é a tripla terapia com varfarina, que eu tenho a maior taxa de sangramento dentro de todo o estudo. Então, de uma maneira geral, a gente ainda teve um estudo chamado Intrust, que testou a edoxabana, mostrou exatamente a mesma linha, e a diretriz mudou. Tanto a europeia quanto a americana adotaram modelos diferentes e passam a indicar hoje
que no paciente que tem FA e vai para uma angioplastia no contexto de uma síndrome coronariana aguda, você tem estratégias para serem adotadas. Você pode, primeiro, não olhar risco de sangramento, não olhar risco isquêmico e fazer uma estratégia padrão. A estratégia padrão, ela indica que a partir da alta, todos os doentes sabem com dupla terapia, clopidogrel e anticoagulante, só. E a gente atira o AS da jogada no minuto 0 da alta do paciente, isso vai até 1 ano. Caso eu queira calcular risco, a gente calcula risco de sangramento pelo Hasbled, então 1 igual a 2, ou a gente calcula risco isquêmico, e aí tem uma tabela específica para você ver, é bifurcação, é tronco, já teve trombose, número de stents, isso pesa para o risco isquêmico do doente. Se o meu risco isquêmico for muito alto, você tem autorização de fazer tripla só por 30 dias e suspender, e aí dupla. Se o meu risco de sangramento for muito alto, aí você está autorizado a fazer dupla por 6 meses e a partir de então, só anticoagulação. Mas gravem isso aqui. Acho que a estratégia padrão é o dado mais importante, que é aquilo que a gente tem que saber. Quer dizer, hoje, o que a diretriz adota é dupla terapia como padrão de tratamento. O Circulation e a diretriz americana, na verdade, antes até da europeia, em 2018, já tinham soltado exatamente o mesmo desenho. É igual. Então, dupla terapia desde o início como padrão, até 1 ano. E a diretriz americana, ela considera que prasugrel de jeito nenhum, e que ticagrelor, no contexto do risco isquêmico muito alto, risco de sangramento muito baixo, até poderia ser usado. Mas lembra que, nesse contexto, pessoal, grava o clopidogrel. O clopidogrel foi mais de 95% de todos os doentes incluídos nos estudos, e, portanto, ele é, sem dúvida, a primeira opção. A gente publicou o posicionamento da diretriz brasileira em 2019, né? A gente participou dessa publicação, e um desenho absolutamente muito parecido também, antes mesmo da publicação da europeia. A gente separava o risco hemorrágico como mais importante, o primeiro degrau de avaliação, depois o isquêmico, mas de uma maneira geral, possibilidade de dupla terapia desde o início para praticamente todos os doentes, só um subgrupo que a gente dava aí uma alternativa em torno de 1 mês para fazer tripla, né? Estamos quase terminando, mas questões que ainda faltam comentar. Tratamento completo da coronariopatia na vigência da síndrome coronária aguda ou fazer só lesão culpada. Eu faço um parênteses aqui que quando a gente pensa 5, 6 anos atrás, se eu falasse em pegar um doente estável e a gente falar que ia tratar todas as lesões graves do doente, isso era classe 3 em diretriz. Ninguém faria isso, né? Então isso era uma coisa que estava errada, a gente se sentia criminoso de estar fazendo uma coisa dessa, né? Por quê? Porque a gente se baseava muito em estudo retrospectivo, eram bancos de dados que a gente tinha. A gente tinha um estudo próprio publicado também em banco de dados, mostrando que talvez não trouxesse benefício num contexto de usar stent convencional. Então, se a gente olhasse o segmento de 1 ano, tinha muita reintervenção, provavelmente por restenose. Mas a gente começou a ter estudos publicados prospectivos, o primeiro foi o PRAME, depois veio o CUPRT, o COMPARE-ACUITE, o DYNAMI, e a gente fechou com o COMPLETE. E o que o COMPLETE testou? Justamente pegar o doente estável, no contexto de coronariopatia aguda, e você ou tratar todas as lesões, ou no mesmo CAT, ou durante a internação, ou em até 45 dias do evento índice, versus você tratar só a lesão culpada e sair fora e acompanhar o paciente. O que o estudo mostrou? Quando você olha evento combinado, morte, infarto, AVC, ao final de 1 ano, você tem menos evento quando você trata por completo o paciente. Então, é melhor tratar tudo. Lembrando que esses eventos foram principalmente por reinfarto, por necessidade de reintervenção. Então, não mudou isoladamente mortalidade, mas mudou evento combinado. E aí eu também paro aqui para fazer um parênteses, porque a gente tinha exatamente no estável trata só o culpado e no instável chocado abre tudo. A gente está grave, tem que tratar tudo, senão ele não sai. E aí a gente teve a publicação do CUPRT Shock. O CUPRT Shock ele pegou o doente em choque cardiogênico na vigência de infarto agudo e ele avaliou, quer dizer, um grupo trata todas as artérias graves e o outro grupo trata só a artéria culpada e sai fora. Qual que é a ideia? Dou menos contraste, cutuco menos o doente, deixo de ficar mexendo ou prendendo o doente em sala que está instável. E é muito melhor, talvez, eu dar droga
estabilizar a parte clínica, dar suporte mecânico e tratar o doente e a artéria culpada somente naquele momento. E o que o estudo mostrou? Que realmente, quando a gente fala em tratar só a lesão culpada, o doente vai melhor do que você tratar tudo. O que é importante, o que o estudo acabou mostrando? Diferença em mortalidade, diferença em evento combinado. O evento combinado contava com morte, infarto AVC e necessidade de diálise, então, e disfunção renal. Então, o estudo acabou mostrando que você querer fazer tudo num doente muito grave, que está instável, é pior do que só tratar a lesão culpada. Veja que, como em 5 anos praticamente, a gente mudou paradigma. A gente fazia tudo no instável, a gente hoje só faz culpada. A gente fazia só a culpada no estável e hoje a gente faz tudo. Ou seja, foi uma mudança completa de tratamento, mas que é importante a gente ressaltar que isso aí realmente aconteceu. E aí, fechando, acho que eu consegui meio que trazer tudo aquilo que é um pouco mais novo dentro da literatura em coronária aguda, comentar um pouco desses aspectos, mas eu lembro para vocês que ainda hiperfundir precoce é o principal alvo terapêutico. Veja que a gente não fica aqui discutindo a estatina. Na estatina, isso, no ponto de vista de tratamento agudo, da emergência de salvar o doente, não é o que vai mudar, né? O que muda é abrir coronária e dar medicamento. É isso que muda o prognóstico do doente. Hoje, pessoal, escolher medicamento em coronária aguda é individual. Então, aquela história que a gente tinha lá atrás, os novos nunca ouviram falar nisso, Monab, CH, aquelas coisas, isso não existe mais, isso acabou. Hoje é individual, o momento que você vai dar, a dose que você vai dar, o remédio que você vai dar, o hospital que você trabalha, o que você tem à disposição é que é importante. E aí você saber qual a melhor terapia que você pode dar para o teu doente naquela situação. Ticagrelor e prasugrel são superiores, são a primeira opção. Eu acho que aqui ficar discutindo se o Wiser React foi bom, foi ruim, eu tenho 2 medicamentos de primeira linha. Eu posso escolher qual medicamento eu quero usar. Esse é o dado mais importante e é aí que a diretriz brasileira adota, né? Lembra que hoje a estratégia de reduzir terapia ela existe, ela deve ser individualizada, mas você já pode considerar. Você tem isso, inclusive, em diretriz, né? Seja por teste genético, por agregação, por questão clínica específica, mas é uma possibilidade, sim. E lembra que doente anticoagulado é uma realidade e que, nesses casos, a dupla terapia, sem dúvida, acaba hoje sendo considerada aí primeira opção. Eu acho que era mais ou menos o que eu tinha para falar hoje. É óbvio que eu vou estar aqui à disposição agora para dúvidas. Espero que eu tenha sanado algumas coisas para vocês e a gente fica à disposição aí para conversar e para compartilhar um pouquinho dessa questão da apresentação. Obrigado mais uma vez pelo convite aí, pessoal. Obrigado, Alexandre. Apresentação extremamente completa, apresentando sem sombra de dúvida as principais nuances, novidades e as evidências científicas mais atuais sobre como manejar de forma individualizada a abordagem terapêutica do paciente com síndrome coronariana aguda no pronto-socorro. Eu vou pedir para quem está nos acompanhando online, à distância, se tiver alguma pergunta, por favor, a faça no chat que a gente retorna aqui. Alexandre, estou no pronto-socorro, não é um INCOR, a previsão é um infarto com supra, o paciente com Grace de 168 pontos, estabilizou após terapia medicamentosa otimizada e não há previsão de realizar estratificação invasiva nas primeiras 24 horas. Eu faço pré-tratamento ou não faço? Então, a pergunta é ótima mesmo, mas é aquilo que eu comentei na apresentação, né? E a diretriz deixa isso claro. Quer dizer, se eu tiver um paciente que eu posso levar para o CAT em 24 horas, que eu tenho toda a terapia disponível, antiagregante, no contexto de você dar uma droga que faz efeito rápido na vigência de uma angioplastia. Eu deixo para prasugrel e ticagrelor para o momento do CAT. Ah, não, eu estou num serviço que nem você falou agora, é um doente de alto risco, quer dizer, um Grace alto, MOX 140, eu não tenho possibilidade de levar esse doente para o CAT em 24 horas, que na prática é a maior parte do serviço do Brasil. Isso não é, é aqui ou ali, não. Todo lugar quase é dessa forma. A gente vê a dificuldade que os doentes têm
de conseguir uma transferência para o CAT, a gente regula isso todos os dias lá no INCOR. Nessa situação, é preferível que se faça, sim, a dupla antiagregação na emergência. E se eu tiver ticagrelor é a primeira opção, sem dúvida nenhuma, até porque nesse contexto o prasugrel não tem indicação. Mas, sem dúvida, a gente aí fugindo disso, pesa muito a questão de risco de sangramento, mas obviamente a gente tende a tratar os doentes sim. Boa noite, doutor Alexandre, tudo bem? Luiz Gasparello. Eu fiz uma lista de perguntas aqui, mas durante a apresentação você foi respondendo uma a uma de forma muito didática. Mas uma dúvida que sempre temos é referente a qual inibidor do P2Y12 utilizar, que os estudos vêm mostrando cada vez mais uma direção. Mas uma crítica que é feita dos estudos, tanto do Tricon quanto do Plato, é que eles compararam com o clopidogrel, uma dose de ataque de 300 miligramas. Vários colegas da hemodinâmica fazem uma crítica quanto a isso, que até no Plato eles têm uma população que usou 600 miligramas e não teve tanta diferença assim. Qual que é a sua opinião quanto a isso? Daria para, pensando em custo também, e sabendo da segurança do clopidogrel 600 miligramas na dose de ataque, até tinha uma recomendação de, na primeira semana, nos pacientes com maior gravidade, fazer 150 miligramas, 2 comprimidos, que acabou caindo por terra com as novas medicações. Mas eu gostaria de saber qual que é a sua opinião quanto a isso. Então, vamos lá, a pergunta é ótima, não tem nem dúvida, e é uma pergunta que sempre o pessoal faz, né? Gera essa discussão, qual que é a dose que tem que usar, se usa a dose mais alta, se não usa, se isso realmente impactaria uma mudança em relação ao prasugrel de ticagrelor. A primeira coisa, será que 600 de clopidogrel seria igual a usar o prasugrel de ticagrelor? A primeira resposta que eu dou, não sei porque não tem testado. Então, é difícil a gente brigar contra a evidência, né? A evidência que tem é uma, e a gente, obviamente, faz sugestões, mas não consegue bater o martelo na questão frente ao que a gente tem hoje de dado na literatura. Mas, da onde vem a história da gente usar os 600 de clopidogrel, né? Quer dizer, quando eu uso 600, a minha ideia é que eu faça um pico de ação do clopidogrel mais precoce do que o 300. Então, o 300, se você for olhar pico de ação, eu falei para o prasugrel de ticagrelor em 30 minutos, eu estou falando para o clopidogrel fazer pico mesmo efetivo em 9, 12 horas, 15 horas, depende do estudo que a gente vai ler. E lembrar que muito doente é resistente, às vezes parcialmente, mas é. E quando você faz 600, você torna esse pico mais precoce, então você torna a ação mais cedo. Além de você pegar paciente que tem uma resistência parcial e talvez quebrar um pouco esse efeito inicial da resistência dele pela dose mais alta. Então, no contexto de estar levando no CAT e dar a droga lá, fazer 600 é melhor. No contexto de eu ter um supra, que vai para o anjo primário, vai subir em 30 minutos para o CAT, fazer 600 é melhor. Mas, por outro lado, se eu tenho um doente que vai para o CAT daqui a 2 dias, não justifica fazer 600. Quer dizer, não justifica. Eu posso fazer 300. É por isso que a diretriz deixa aberto 300 a 600. Porque ele vai fazer o CAT só daqui a 24, 48 horas. Mesmo se eu der 300, ele vai estar em ação plena da droga, né? Então, isso acaba não mudando muito a terapia. Se a gente olhar para os estudos que aí sim lá atrás, o Culprit, os estudos que fizeram a avaliação direta, né, do 300 versus 600, a única diferença que a gente vê em estudos de 25, 30 mil pacientes é a diferença de trombose existente. É ali que pegava, né? É justamente por isso, quer dizer, eu levo o doente precoce para o CAT, se eu fizer uma dose maior, eu teria uma ação mais efetiva, um pouquinho mais precoce eu mudaria, mas é uma redução em número absoluto, é quase que ridícula da questão da trombose existente, porque a trombose existente já é um evento raro, né? Então a gente acaba vendo a redução de 0,2%, 0,3%, uma coisa muito pequena, mas que foi, obviamente, significativa. Então é aí que entra a questão dos 600 ou 300. No contexto que você falou, eu sugeriria, frente ao que a gente tem de evidência, não tem dessa comparação direta, até por questão de custo, uma coisa que eu sugeriria é diferente, quer dizer, talvez no primeiro mês, se eu tivesse à disposição de ticagrelor ou prasugrel, usar o primeiro mês,
porque é o momento agudo, é o momento de estabilização de placa, é o momento que eu coloco o stent, é o momento que eu tenho medo de trombose, e aí com um mês regredir. Essa talvez fosse uma estratégia, pensando em serviço público, mais segura e que você reduzisse custo e a partir daí você reduzisse inclusive o risco do doente sangrar, né? Então talvez fosse uma coisa frente ao que a gente tem de dado que desse, que seja mais, vamos dizer assim, custo efetiva, né? Acho que talvez fosse uma estratégia melhor. Mas ainda tem, dentro desse contexto, muita coisa para testar, mas eu acho que talvez esse teste, por exemplo, que você comentou, 300, 600, aí com certeza não se teste de novo contra o prasugrel de Cagrelor, até porque nem a Sanca nem a Servier vão ter interesse em entrar numa disputa dessa. Alexandre, boa noite, Thiago, tudo bem? A gente tem, estou vendo que aqui na tela que a gente tem bastante alunos e residentes no chat, e eu queria fazer uma pergunta voltando nos pacientes anticoagulados na comunidade, seja por FA ou qualquer outro motivo. O paciente chega usando qualquer anticoagulante, faz uso regular, tomou no dia do evento, se apresenta no pronto-socorro com um quadro típico de uma síndrome coronariana aguda sem SUBA. Eu preciso ter medo de fazer antiagregante plaquetário nesse paciente, dose de ataque, ou não? Então, vamos lá. A gente também não tem... veja, a gente tem muito estudo no momento da alta, né? Então, eu fiz a angioplastia, o que é que eu faço depois? No momento da internação no hospital, a gente não tem estudo, mas a gente tem sugestões, né, orientações para serem feitas, que a única diretriz que coloca isso é a diretriz europeia. Mas que é importante, de novo, que a gente adapte ao nosso serviço, onde a gente trabalha, e em comum acordo com o serviço de hemodinâmica também. A recomendação que a gente tem atual é faça o AS na dose normal, né? Então essa é a primeira recomendação. E a recomendação que a gente tem atual no pronto-socorro é, nesse grupo anticoagulado, evitar fazer o P2Y12 na emergência. Então, tentar não fazer, porque é um doente que já chega anticoagulado, a gente não tem esse grupo estudado, e a gente prefere precocemente levar para o CAT também para definir terapia do que sair dando inibidor de P2Y12 na chegada. Aí, só complementando isso, né, a diretriz coloca a questão de já mandar rápido para o CAT, mas eu lembro que isso é importante, a gente pesar muito o risco-benefício, o risco do doente, se ele está anticoagulado pleno ou não, se a tua hemodinâmica concorda em fazer o CAT naquele momento, naquele doente, porque você vai expor o cara a um risco de sangrar um pouco maior, inclusive a questão da punção. E um outro dado importante, se o doente está usando varfarina, a diretriz coloca aqui INR abaixo de 2,5, você pode começar a anticoagular pleno. Se o doente está usando um novo anticoagulante oral, que a gente faça meia dose de enoxaparina, independente da última dose que ele tomou. Só levantando a bola aqui, o que a gente costuma fazer em core, né? Doente anticoagulado crônico com varfarina, a gente geralmente espera o INR cair abaixo de 1,5. O máximo que a gente faz é vitamina K, não dá para fazer mais nada, e dá só S, né? Até cair, aí a gente começa a anticoagular e leva para o CAT. E se for anticoagulante direto, a gente aguarda 24 horas da dose para levar para o CAT, porque quando passa o efeito, quando o clearance do doente é normal. Então, só para vocês verem como existe a recomendação da diretriz que eu comentei, mas existe a adaptação de cada serviço frente ao que você costuma fazer e ao teu centro de hemodinâmica também, acho que em comum acordo. Agora, dupla antiagregação, para esses doentes no CAT, a gente evita ao máximo fazer e é a recomendação tentar não fazer na emergência. Se eu tiver um serviço, como talvez seja a realidade da maior parte do Brasil, onde eu não tenho acesso rápido à hemodinâmica, o paciente não tem previsão nenhuma de ser estratificado nas primeiras 24 horas. Não está errado fazer, Vinícius, você pode. Mas eu acho que assim, primeiro espera reverter o efeito anticoagulante oral para depois começar. Eu acho que essa talvez seja a melhor estratégia. Dá o AS, espera a reversão do efeito e aí você começa não só o clopidogrel, como também por exemplo, a enoxaparina para anticoagular pleno doente. Nesse contexto, aí você vai estar tratando o doente como uma coronária aguda qualquer, né? E esperando o CAT. Também nesse contexto, estaria errado segurar o clopidogrel? Não, não está. Mas é uma estratégia, pensando que você não vai ter hemodinâmica precoce, medicar o doente,
fazer o tratamento full e levar o doente para hemodinâmica posterior. Alexandre, como você colocou ali no término da apresentação, cada vez mais a gente encontra um aumento progressivo um aumento da prevalência de pacientes com fibrilação atrial, né, sendo admitidos no pronto-socorro, na unidade coronariana, na vigência do síndrome coronariana aguda. E o cenário que eu queria trazer aqui é talvez o cenário mais desafiador. O paciente com alto risco isquêmico e o paciente com alto risco de sangramento. Dentro desse contexto de individualização de terapia, como é que elementos da literatura e das evidências científicas atuais a gente tem para individualizar o tratamento desse doente? Inclusive, esse doente de alta. Esse doente não é a raridade, né? E o que importa para mim nesse doente é principalmente a questão do follow-up de alta, quer dizer, que é a hora que você vai segurar o cara tratando a longo prazo, quer dizer, no mínimo aí 1 ano, né? Que é a chance maior dele sangrar. O que pesa mais, Vinícius, para esses doentes é sangramento. O risco de sangramento vem em primeiro lugar, por alguns motivos, né? Mas o principal deles é porque todos os estudos que eu mostrei, o desfecho primário é sangramento. Então, esse é o ponto principal a ser avaliado nos doentes. Então, o sangramento é, sem dúvida nenhuma, o que mais pesa para a decisão. Então, você vai falar, tem um alto risco isquêmico, mas é um vozinho de 90 anos que já teve sangramento prévio, tem um Hasbled altíssimo, é dupla terapia, não tem jeito, né? Paciência é o que a gente vai fazer com ele. O risco de sangramento vai passar à frente do risco isquêmico, sem dúvida nenhuma. Se você olhar, até mostrei no final, para o posicionamento, né, da diretriz brasileira que a gente publicou em 2019, o risco de sangramento ele vem primeiro. Eu ainda até comentei, falou, o sangramento é o primeiro passo, depois a gente pensa no isquêmico, né? Então, é ele que vai comandar a tua avaliação. Bom, pessoal, estamos chegando no nosso horário, né? Se deixar para nós três aqui, nós vamos ficar com o Alexandre até as 10 horas da noite. Só uma última pergunta. Professor Raitane Almeida, cardiografista, está perguntando aqui no chat, a gente não poderia deixar de passar esse importante questionamento. Alexandre, ele pergunta o seguinte: no caso de paciente com prótese metálica mitral em uso regular de varfarina com IAM sem supra, como proceder? Então, na abordagem, vai muito daquela linha que a gente comentou, né? Na abordagem da emergência, a princípio, você dá só AS, tenta não dar o clopidogrel, você espera sair o INR, então, INR veio menor que 2,5, você está autorizado a começar a anticoagulação plena com enoxaparina, INR veio maior que 2,5, segura e só o AS até prova contrário. CAT é assim que possível. Fez o tratamento percutâneo, a gente vai seguir a linha exatamente igual da FA no momento da alta. Então, a gente vai deixar a varfarina com clopidogrel sem o AS, isso sendo a estratégia de primeira opção. Lembrando que para esses casos não dá para a gente usar ainda anticoagulante direto, então é varfarina a opção mesmo, com clopidogrel após a alta. Alexandre, agradecer imensamente a disponibilidade, a participação, o altíssimo nível científico da discussão e das apresentações que foram trazidas hoje, né? E nós não precisamos esperar uma próxima pandemia, né, para nos encontrar, sobretudo de forma presencial. Então, espero e faço votos que em breve a gente possa, de fato, estar cumprindo aquela agenda que nós havíamos pactuado no início do ano, no início de 2020, tá? Agradecer mais uma vez a presença do professor Luiz Gasparello, professor Tiago Aires, a todos aqueles que nos acompanharam em casa nessa noite. E antes de todos saírem, né, Priscila, só coloca para a gente a gente gostaria de agradecer, então, professor Alexandre Maxueiro, e a gente tem nós já temos a próxima atividade da Câmara Técnica. Vou pedir para a Priscila projetar para a gente. Então, em agosto, a gente vai ter uma atividade científica com
a doutora Sheila Martins, né? A doutora Sheila Martins é médica neurologista, doutora em neurovascular e chefe do serviço de AVC do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vai estar conosco aqui dia 18 de agosto. Não deixem de se inscrever e prestigiar esse importante evento. Alexandre, a todos que nos assistem de casa, uma boa noite e um bom início de final de semana. Pessoal, que agradeço aí, obrigado mais uma vez pelo convite, uma honra estar aqui. E em breve a gente se vê presencial aí. Um grande abraço a todos aí, mais uma vez, obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Já estamos no bolo. Tem coisa aqui. E ele... Bora? Você vai depois? Vai, né, Deus? Para que não vai. Que notícia ruim, bicho, e ela?